para Santo Agostinho, quando você fala que, olha, eu quero ser feliz, então o raciocínio que ele faz é muito interessante. Tem uma obra dele, um dos primeiros diálogos filosóficos, chama-se A Vida Feliz. E aí ele diz assim, se você sair por aí perguntando, como eu disse, para todo mundo, quer ser feliz? Quer ser feliz? Todo mundo vai dizer, eu quero, né? Aí ele fala, tá bom, todo mundo quer ser feliz. Mas será que é possível você ser feliz sem você ter o que você quer? Aí ele diz, olha, parece que não. Parece que não, porque uma pessoa que não tem o que quer, Exato. ela fica, né, amuada, ela fica Exato. ali triste, fica irritada, Exato. nervosa. Aliás, muita gente pensa, eu vou ser feliz quando eu tiver um carro novo, quando eu tiver minha casa nova, então, quando ele eu me percebeu casar. isso. Então, nesse sentido, ele está expondo um lado da moeda, digamos Sim, assim. sim. Ou seja, parece que para eu ser feliz, eu tenho que possuir, eu tenho que ter o que eu quero. Porque se eu não tiver o que eu quero, eu não sou feliz. Tá bom, é uma condição. Só que aí vem uma outra pergunta. Né? Tá, para eu ser feliz eu preciso ter o que eu quero. Mas será que se eu tiver o que eu quero, eu realmente sou feliz necessariamente? Aí a mãe dele diz, não. Não, por quê? A mãe. Não, porque se você quiser uma coisa que não convém, apesar de você possuir aquela coisa, você não será feliz. Olha só. Né? Ou seja, não basta, para ser feliz, não basta ter o que eu quero. Eu preciso ver se o que eu quero realmente é um bem. Olha só. E eu acho que isso, veja, ele escreveu isso, repito, no final do século IV. Nós estamos no início do século XXI. Um gênio. E ainda nós estamos na discussão no sentido, não, como você disse, eu vou ser feliz quando eu tiver isso, eu vou ser feliz quando eu tiver aquilo. Ou seja, eu só vou ser feliz quando eu tiver a satisfação profunda de todas as minhas vontades, né, o meu querer. Exato. E aí a gente não para pensar que muitas vezes tem coisas que Deus não dá ou não permite que a gente tenha, porque no fundo aquilo às vezes a gente acha que é um bem, parece que é um bem, mas é um verdadeiro mal. Mal. E principalmente ter claro que talvez para ser feliz, tá bom, eu preciso ter o que eu quero, mas o que eu quero não pode ser qualquer coisa. É o que Santa Mônica vem e diz, tem que ser um bem. E aí vem agora a cereja do bolo, vem o último ponto. Tá bom, tem que ser um bem, mas também é qualquer bem que me torna feliz? Não. Exato. Não, tem que ser um bem imutável, tem que ser um bem permanente. Logo, só é feliz quem possui a Deus. Porque Deus é o único bem imutável e permanente. Exato. Antes de Santo Agostinho, na tradição que ele recebeu, ele é filosófica, né? Existiram lá as escolas do epicurismo, do estoicismo, do ceticismo. Então, para o epicurista, por exemplo, onde estava a felicidade? Em você satisfazer as suas necessidades básicas. Então, estaria no prazer. Então, a felicidade está ligada ao prazer, né? Satisfazendo as necessidades básicas da sua natureza, com moderação, né? Infelizmente, às vezes também houve, digamos, certas injustiças com Epicuro, né? Sim, Porque se colocava esses autores como se eles fossem um bando de depravado que buscava o prazer no sentido sexual, etc. E, lógico, o que ele coloca é a questão do prazer, mas é interessante como ele põe a questão da moderação. Então, para ele, para eu ser feliz, eu tenho que ter a tranquilidade da alma. Para ter a tranquilidade, eu preciso evitar, né, a dor. Exato. Entendeu? Exato. E ter o prazer. Mas ele diz, se também eu busco evitar a dor constantemente e eu busco ativamente buscar o prazer, isso também vai gerar problema. Então, na realidade, eu tenho que procurar ter a ausência de dor, mas no sentido muito mais passivo, ou seja, eu preciso saber levar a vida. Eu preciso, o equilíbrio. E mesmo na satisfação do prazer, tem que ser com temperança, tem que ser com moderação. Mas tudo bem, eu acho que é um erro ali, porque coloca a felicidade nessa coisa da satisfação das necessidades e dos prazeres com moderação. Os estoicos já colocam em outro caminho. Vão dizer que eu tenho que aprender a controlar minhas paixões, eu tenho que seguir a lei natural, eu tenho que seguir a ordem natural, agir eticamente, né? E agir eticamente é agir de acordo com a lei natural, né? Onde as minhas paixões, elas não podem me dominar.
eu devo conduzir mais pela razão, né? Aprender a disciplinar. Então não é extirpar as paixões, mas elas não podem ter o princípio de comando. Por quê? Porque a paixão perturba a alma, e eu quero a tranquilidade da alma. E para os céticos, a felicidade está. Você busca, mas o ser humano não tem capacidade de encontrar a verdade. Falta critérios, falta condições. Então o que eu faço? Eu suspendo o meu juízo. Eu não afirmo nada, não nego nada e tenho também a tranquilidade. Agora, o que é interessante em todas essas escolas é a ideia de que eu só posso ser feliz na posse desse sumo bem. Então, por isso que antes de Santo Agostinho eles discutiam tanto isso. Qual é o caminho que leva à felicidade? E qual é esse sumo bem? Então, havia um certo consenso nesse sentido, né? Pô, só posso ser feliz se eu tomo posse desse sumo bem. E qual é o caminho que leva até lá? Santo Agostinho recebe essa tradição. Só que para esses autores, olha que interessante, só poderia ser considerado o sumo bem aquele bem que não aponta para nenhum outro e aquele bem que depende do quê? Que depende apenas da minha vontade. Só que aí Santo Agostinho, como cristão e tudo que ele viveu, né? Um monte de problemas e dificuldades. É só ler as confissões dele, mostra, né? Quantas vezes ele chorava, tinha ali os seus problemas, né? Parecia que se converter, não se convertia, né? Ficava aquele medo, aquela indecisão, aquela angústia, vai, não vai, né? E aí por isso que ele acrescenta e diz, olha, sim, a vontade é muito importante. Então, para os antigos, só pode ser considerado esse sumo bem, esse bem que não aponta para nenhum outro e que depende só da minha capacidade, da minha vontade para tê-lo. Por isso que, por exemplo, o sumo bem não pode ser a saúde, porque a saúde não depende só da minha vontade. Exato. O sumo bem não pode ser a riqueza, porque também tem coisa que me leva à riqueza e não depende só de mim. Exato. Então eles vão dando um exemplo muito concreto. Tudo isso não pode ser o sumo bem, e a felicidade não pode estar em nada disso. Por quê? Porque para ser tem que depender apenas de mim e da minha vontade. Santo Agostinho concorda parcialmente com isso. Ele diz, porque na realidade o ser humano sozinho não consegue isso. Ele precisa da graça.